Para aqui por um segundinho para se fazer uma pergunta. Qual é a energia que você está emanando para o universo nesse momento da sua vida? Se essa energia estivesse em outra pessoa, você ia querer estar perto dela ou não? Então comece a prestar atenção nisso no seu dia a dia também, porque a tua frequência é o que está definindo a tua vida. Por muitos anos eu não acreditava em nada dessas coisas. Energia, vibração, frequência, não mudava nada na minha vida. Pelo menos eu achava que não. Por não acreditar nisso, para mim não fazia diferença nenhuma. E quando alguém vinha me falar sobre isso, de que eu tinha que elevar minha frequência, elevar minha vibração, melhorar minha energia, ser mais positiva, a minha vontade era de mandar a pessoa lá para aquele lugar. Até que, um certo dia, um evento externo fez a minha frequência se elevar, assim, ó, muito mais alto do que qualquer outro momento da minha vida. Isso me fez perceber uma coisa, que a minha vida antes era muito ruim. E talvez você já tenha passado por algo semelhante. Quando acontece uma coisa muito massa na nossa vida, isso nos faz sentir muito bem, muito feliz, completos. E a gente sente como se a gente estivesse numa nova realidade. E uma frequência alta, uma vibração alta, ela nos traz realmente uma nova realidade. Porque somos nós que estamos olhando para o mundo e para a nossa vida de uma maneira diferente. Quando você volta de uma viagem, por exemplo, você não se sente mais feliz, mais alegre, com mais vontade de fazer as coisas, mais motivado. É porque quando a gente viaja, a gente sai da nossa rota comum, da nossa rotina comum, a gente faz coisas diferentes, vê coisas diferentes, tem experiências diferentes, a gente está num lugar novo. E aí é muito fácil se elevar, porque a gente está num ambiente diferente, a gente não está tendo que se preocupar com o trabalho, com família, com a casa, com as contas para pagar. E isso tudo faz com que a gente vibre mais alto, com que a nossa frequência de fato se eleve. É por isso que a gente volta como se a gente estivesse nas nuvens. Os primeiros dias depois de uma viagem, eles são muito bons, tão bons que às vezes a gente tem muita dificuldade de aceitar a nossa realidade comum, de voltar para a nossa rotina, porque a gente de fato experienciou uma realidade diferente. Então, para mim, a experiência que eu tive que fez com que a minha frequência se elevasse, ela foi como tirar férias, como ter ficado mais de um mês viajando, experienciando outras coisas, tendo outras experiências, sentindo coisas que eu nunca tinha sentido antes. E a mesma coisa também se aplica a vibrações baixas, vibrações densas. Quando a gente tem uma briga, quando falta dinheiro, qualquer problema que a gente venha a ter no nosso dia a dia, ele nos puxa para baixo, principalmente se a gente já não tiver aí numa vibração muito boa. E aí é um efeito cascata, é um problema que surge e sempre surgem vários outros junto, nunca é só um problema sozinho. Porque querendo ou não, a gente começa a atrair isso porque é a única coisa que a gente enxerga. Quando as coisas estão ruins, não é difícil que a gente veja tudo como um problema. A gente não vai mais ver oportunidades, não vai mais ver coisas boas acontecendo, tudo vai ser ruim porque é o filtro que está ali na nossa mente. A gente está vendo toda a nossa realidade através desse filtro do problema, desse filtro de que as coisas não dão certo para mim, tudo dá errado para mim. Então percebe como a frequência, ela dita muito do que a gente vê, do que a gente enxerga, literalmente. Porque a nossa vibração, ela é como esse filtro pelo qual a gente enxerga a nossa vida e enxerga o mundo ao nosso redor. Então, quando a gente está feliz, a gente consegue encontrar mais motivos para essa felicidade. Assim como quando a gente está triste, quando a gente está estressado, a gente vai continuar enxergando mais do mesmo, a não ser que a gente decida quebrar esse ciclo. Afinal, a realidade é um espelho do nosso interior. Então, tudo que tem aqui dentro também vai ter aqui fora. Então, se eu não estou de boa comigo mesma, não estou feliz comigo mesma, com a minha vida, acho que tudo é um problema, que tudo dá errado, que eu não mereço nada, então essa vai ser a minha realidade. Não tem como eu receber prosperidade, receber abundância, alegria, felicidade, amor, plenitude, se dentro de mim eu estou cultivando o oposto. É a mesma questão da manifestação. A gente começa criando aqui dentro, a gente nutre essas coisas aqui dentro, e depois isso se manifesta na realidade. Então a gente está criando primeiro dentro de nós, para depois fazer aquilo se tornar real aqui fora. Porque tudo que a gente nutre aqui dentro vai crescendo. E conforme isso cresce, isso também vai se tornando uma espécie de imã.
né? É por isso que a gente atrai as coisas, é por isso que a lei da atração funciona, porque todo o mundo à nossa volta, tudo que a gente enxerga, que a gente sente, tudo isso está dentro de nós. É aquela velha história do copo meio cheio, do copo meio vazio, e de como as pessoas têm visões diferentes sobre uma mesma coisa. Então a gente poderia dizer que a nossa frequência, a nossa vibração, ela é o equivalente à abordagem que a gente tem com a vida, digamos assim. Não é à toa que quando a gente está feliz, parece que tudo dá certo, parece que as coisas elas estão andando a nosso favor. E quando a gente não está bem, parece que tudo dá errado. Quando a gente está atrasado, aí, meu Deus, todas as coisas começam a dar errado e nos atrasam mais ainda. Não é à toa que quando a gente está bem, quando a gente está feliz, parece que tudo conspira a nosso favor. Parece que tudo dá certo, tudo tá caminhando do jeito que a gente gostaria. Quando a gente não tá bem, quando a gente tá triste, tá estressado, parece que o universo tá conspirando contra nós. Tá fazendo com que tudo dê errado, tá fazendo com que mais e mais problemas aconteçam. Mas aí que tá, não é o externo que tá fazendo alguma coisa contra nós, somos nós mesmos. É a gente que fica ali insistindo em olhar para o problema, em querer resolver aquele problema na força bruta. E aí que está o nosso maior defeito, né? Às vezes aparece um problema e a gente acha que ele tem que ser resolvido naquele mesmo instante, que ela vai se tornar a prioridade máxima da nossa vida naquele momento. A gente abraça aquele problema como se ele fosse um filho. E quanto mais a gente se apega, quanto mais a gente sente que eu preciso resolver isso aqui, eu preciso achar uma solução para isso daqui, mais aquele problema vai ficar ali com a gente. O nosso apego a essas coisas ruins é o que faz com que elas permaneçam. Às vezes, a melhor maneira de resolver um problema é ir fazer outra coisa, é deixar ele lá até a gente perceber que ele nem é tão grande assim, ou até a gente perceber que às vezes ele nem precisa ser resolvido, às vezes não é nem nossa responsabilidade. Então, quanto menos importância a gente começar a dar a essas coisas que a gente não quer na nossa vida, mais elas vão se afastando, menos elas vão aparecer. E isso é elevar a nossa frequência. Só que como a gente faz isso? A gente vive ouvindo, eleve a sua frequência, eleve a sua vibração, que as coisas vão começar a mudar, que as coisas vão começar a acontecer do jeito que tu quer. Só que como a gente faz isso na prática? Porque é um conceito, é algo que é muito fácil falar. O que a gente já sabe é que para elevar a nossa frequência, a gente precisa nutrir sentimentos bons, sentimentos de amor, de felicidade, de plenitude. Só que isso também é muito abstrato, né? Um sentimento é uma coisa muito abstrata. Como eu vou nutrir esse sentimento, esses sentimentos bons, se a minha vida agora tá uma merda? É algo conflituoso, é algo muito difícil de se fazer. É muito complicado dizer para alguém se sentir feliz, se sentir amado, quando a pessoa está vivendo um inferno na vida dela. Então não é tão simples assim quanto nutrir um sentimento bom. Só que a gente tem uma outra ferramenta que facilita essa reconexão com esses sentimentos bons que podem nos elevar. Durante nossa vida inteira, a gente vai colecionando memórias. Se tu for reparar bem, cada uma das nossas memórias está sempre atrelada a algum sentimento. Às vezes é um sentimento mais forte, às vezes é um sentimento mais fraco, só que ela sempre tem um sentimento atrelado. E quando a gente lembra dessas memórias, pensa nelas, o sentimento que está atrelado, ele vem junto. A gente é capaz de sentir ele de novo como se fosse o mesmo dia em que a gente teve aquela experiência. Então, usar as memórias é uma forma muito mais fácil de se conectar a esses sentimentos do que simplesmente querer sentir eles do nada. Porque a gente precisa também ter um motivo para sentir aquilo. E se a nossa vida não tá boa, se as coisas estão ruins, a gente não vai conseguir sentir um sentimento de amor assim do nada, sem ter um motivo para isso. Então o segredo está em nutrir memórias. Não só nutrir memórias, mas também criar novas memórias boas atreladas aos sentimentos que a gente quer para nossa vida. A gente pode começar reparando no que a gente está nutrindo no nosso dia a dia. Quando chega a noite, na hora de dormir, a gente pensa nas coisas boas ou nas coisas ruins que aconteceram no nosso dia. Porque todo esse mecanismo das memórias, ele funciona tanto para memórias positivas quanto para memórias negativas. Então, se eu fico remoendo uma coisa ruim que aconteceu, que me traz um sentimento conflituoso, um sentimento de ansiedade, de tristeza, de raiva, estresse, eu estou nutrindo aquele sentimento.
Eu estou trazendo aquele sentimento para minha realidade, para o meu presente, mesmo ele estando lá no passado. Então, se eu vou dormir pensando em tudo de ruim que aconteceu, pensando nos meus problemas, pensando nas pessoas que me estressaram, é óbvio que eu não vou sair disso. É óbvio que eu vou continuar fazendo esse sentimento crescer dentro de mim, porque eu não estou conseguindo deixar esse passado lá no lugar dele. E aí, para piorar tudo, quando a gente já tá nessa vibe mais negativa, a gente não consegue ver as coisas positivas acontecendo. A gente não vê mais oportunidades, não vê mais motivos para sorrir, não vê mais nada que possa nos fazer nos sentir melhor. Porque a gente já aceitou que a nossa vida é aquilo, que a nossa vida são aqueles problemas, que as coisas são ruins para nós, né? Porque para os outros nem tanto. A gente sempre faz essa comparação, né? De que a nossa vida é sempre pior. E aí a gente não enxerga mais nada de bom. Por isso que esse início, ele precisa ser com consciência. Ele necessita de um esforço da nossa parte para a gente poder fazer isso e começar a funcionar. Então a melhor maneira de começar é, antes de dormir, começar a lembrar de todas as coisas boas que aconteceram no teu dia, por mais simples que sejam. E anota. Uma ótima ferramenta é escrever essas coisas, nem que seja uma frase toda noite. Nem que seja a coisa mais simples e boba que você possa pensar. Tipo, hoje eu vi uma borboleta. Porque a gente precisa treinar o nosso olhar, a gente precisa treinar a nossa mente para ver essas coisas. Porque imagina, se tu passou uma vida inteira só vendo as coisas ruins acontecendo à tua volta, só encontrando problema para resolver, não tem como, do nada, tu começar a enxergar beleza em tudo. Isso não vai acontecer. Então, esse primeiro momento, ele precisa de um esforço consciente da nossa parte. E essa é a parte mais importante, só que ela não é tão difícil quanto parece. Então, tenta começar com esse exercício simples, de todos os dias tentar reparar em pelo menos uma coisa boa que aconteceu no teu dia. E à noite, antes de dormir, você vai anotar isso que aconteceu e vai dormir pensando nisso e pensando no sentimento que aquilo te traz. Talvez no início seja mais difícil, talvez no início você pense, nossa, mas é uma coisa tão boba, só vi uma borboleta, é algo que acontece com todo mundo o tempo todo. Mas é o fato da gente colocar significado nisso que vai gerar um sentimento bom. Porque podem acontecer 1000 coisas maravilhosas comigo um dia, se eu não for capaz de dar esse significado de algo maravilhoso para aquilo que aconteceu, aquilo pode não ter significado nenhum para mim. E aí quando a gente cria esse hábito de começar a reparar e a registrar as coisas boas que nos acontecem todos os dias, automaticamente a gente está criando novas memórias, está alimentando esse sistema de sentimentos bons no nosso dia a dia, na nossa rotina, no comum da nossa vida. Porque, na verdade, é nesse dia a dia, nessa rotina, nesse comum, que as coisas de fato acontecem. A gente não vai mudar a nossa vida por causa de um dia específico onde algo maravilhoso e incrível aconteceu. A mudança, ela é algo constante, ela é um trabalho diário que acontece no nosso dia a dia. Mas por ser um trabalho diário, ela não pede muito esforço da nossa parte. É uma coisinha todos os dias que a gente vai mudando, que a gente vai melhorando e vai automatizando. E aí, quando vê, você nem vai mais precisar anotar nada, porque tudo no teu dia vai ter um potencial de ser algo que vai te deixar feliz, de ser algo que vai te trazer um sentimento bom, de amor, de plenitude, de gratidão, abundância. E aí, qual que é a mágica que começa a acontecer? Quando a gente traz para nossa rotina esse exercício de ver a vida com outros olhos. A gente vai começar a também se identificar com uma vida melhor, uma vida que faz mais sentido para nós, com uma vida mais alinhada aos nossos sonhos, às nossas metas, objetivos. Porque quando a gente está numa frequência muito baixa, a gente começa a se identificar com isso aqui. A gente começa a achar que a gente não é merecedor, que nada de bom acontece com a gente, que a gente nunca vai ter nada do que a gente quer. Quando a gente se eleva, né, quando a gente começa a pensar mais positivo, começa a ver coisas mais positivas ao nosso redor, a gente também começa a ver mais oportunidades, a gente começa a ver mais motivos para se sentir bem, motivos para amar a vida. E aí a gente se identifica também com essa frequência, né, com esse nível aqui. A gente se identifica com uma vida mais abundante, com uma vida mais próspera. A gente se sente mais merecedor, né, das coisas, dos sentimentos bons, né, de pessoas boas na nossa vida também,
E aí a gente começa a ver menos problemas. Quando tu começa a viver isso de fato, cai uma chavezinha na tua cabeça, onde tu pensa, cara, eu podia ter mudado isso daqui há muito tempo atrás, e era tão fácil, e eu preferi continuar vivendo numa porcentagem muito baixíssima do meu potencial. Eu pensei numa ilustração rápida aqui para explicar melhor como foi que eu me senti quando eu elevei a minha vibração pela primeira vez. Então, vamos supor que aqui a gente tenha os graus vibratórios e eu estava aqui embaixo, né, vibrando bem baixinho. E aí a gente tem várias outras faixas aqui. Eu estava aqui. É um espaço pequeno aqui. E aí eu sentia que eu tinha muitos problemas. E esses problemas ocupavam um espaço muito grande aqui na minha vida. Eu não tinha muito espaço à minha volta sobrando para fazer alguma coisa diferente. Eram só problemas e problemas aqui que me faziam me sentir sufocada também, né? E aí no momento em que eu me elevei, vim aqui para cima, esses problemas eles não sumiram da noite pro dia, obviamente. Mas olha só, se eu trago eles para cá, eles não ficaram menores quando a gente olha pro todo, não tem muito mais espaço aqui do lado. Foi assim que eu me senti também. Eu senti que eu tinha mais espaço para respirar. Eu tinha muito mais oportunidades aqui, eu tinha muito mais liberdade aqui. Eu enxergava muito mais a beleza do mundo, porque eu não estava mais aqui soterrada pelas coisas ruins que eu não queria, né? Então aqui, conforme eu fui vivendo todo esse resto aqui que até então era desconhecido para mim, esses problemas eles foram diminuindo, até que chegou um ponto onde eles não faziam mais diferença na minha vida e eu não precisava mais alimentar eles, porque eu tinha todo mundo novo aqui à minha volta para descobrir. Quando eu estava aqui embaixo, numa frequência baixa, numa densidade maior, digamos assim, os problemas, as coisas ruins, os sentimentos ruins, isso tudo era muito grande, isso tudo ocupava muito espaço e não sobrava nada para eu construir uma coisa boa, para eu construir a vida que eu queria. E aqui em cima não. Aqui, por eu ter tudo isso daqui a mais à minha volta, né, por eu ter mudado de realidade na minha mente, né, por eu ter sido capaz de ver um horizonte maior à minha frente, tudo isso daqui que me incomodava passou a não me incomodar mais da mesma maneira. E quanto mais eu parei de reparar nesses problemas, parei de dar importância para eles, parei de querer resolver eles instantaneamente assim que eles apareciam, eles foram diminuindo porque eu não estava mais alimentando aquilo ali. Eu estava alimentando todo esse mundo novo que eu descobri. E aí, se a gente for pensar um pouco, né, no momento em que a gente está aqui em cima e tem todo esse espaço a mais, essa liberdade a mais, não é muito mais fácil construir as coisas que a gente quer para nossa vida? Não é muito mais fácil alcançar nossos sonhos, ter motivação, ter energia? Quando tu sobe aqui, tu vai tendo cada vez mais ferramentas internas para poder construir a realidade que tu quer. É algo que precisa começar com um certo esforço, precisa ter um esforço consciente da nossa parte, mas a partir do momento que a gente chega aqui e aprende a fazer tudo isso automaticamente, fica muito mais fácil transformar as coisas em realidade. E aí a gente começa a entender por que às vezes a nossa vida não vai para frente. É porque nós não permitimos. A gente costuma ficar muito apegado a esses sentimentos de falta, de escassez, de culpa, tanto a culpa por nós mesmos, né, quando a gente se sente culpado por fazer ou não fazer certas coisas, tanto pela culpa que a gente atribui aos outros também. A gente costuma culpar o externo pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida, né, pelas coisas que estão dando errado. E esse ciclo de apego a esses sentimentos é o que nos prende a essa realidade.
Então, quando você for pensar nos seus sonhos, nos seus objetivos, suas metas, pense que a gente cria essa realidade primeiro internamente. Então, quanto mais você for capaz de sentir essa prosperidade no agora, no presente, mais fácil vai ser transformar isso tudo em realidade também. Então, se atente ao que você está pensando, ao que você está dizendo e ao que você está sentindo. Porque é através dessas três coisas que você está construindo a realidade à sua volta. Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Sintam-se abraçados e até a próxima.